Shalom, shalom e bem-vindos ao canal Portal Kabbalah Torá. Outra interpretação revelada. Segredo oculto em Shir Hashirim. Se não souberes, ó bela entre as mulheres. Mistério dirigido a Shekinah. Vem e vê. Segredo que sustenta os mundos. Quando há tzadikim no mundo, a estrutura espiritual permanece firme e crianças estudam Torá. Pureza que sustenta toda a criação. Tinokot Shel Beit Rabban. O sopro que mantém os mundos. Então, a congregação de Israel permanece mesmo no exílio. A Shekinah não se afasta. Ela suporta a galute com eles. Mas se não há em número suficiente, a sustentação começa a ruir, como se não pudessem existir nem Israel, nem a própria presença divina. Ziat Tzadikim presentes, eles são tomados primeiro, são levados deste mundo. Para espiar a geração, o justo carrega o peso coletivo, seu mérito cobre os pecados do povo, sua partida não é acaso, é um sacrifício espiritual elevado, mas se isso não basta, o rigor se intensifica, as crianças são então levadas, mesmo sem qualquer pecado. Aqueles pelos quais o mundo existe são recolhidos ao alto, pureza absoluta retirada do mundo, sinal de severidade extrema, mesmo sem falha alguma. São tomadas pela justiça divina e não apenas isso. O impacto é ainda maior. A Shekinah se afasta, a presença divina se oculta, a congregação de Israel se distancia, a separação se torna real e o exílio se aprofunda, a escuridão espiritual aumenta, o sustento do mundo enfraquece, a conexão com o alto se rompe. Tudo depende de dois pilares, tzadikim e crianças na Torá. Mérito que protege o mundo. Barreira contra o rigor. Quando estão presentes, o exílio é suportável. Quando faltam, o juízo se revela. O Zohar revela o segredo da sustentação da realidade. A Shekinah depende do mérito, dos puros e dos justos. O hálito das crianças sustenta mais do que se imagina. E o sacrifício dos tzadikim redime gerações inteiras. Quando essa proteção falha, o preço espiritual é elevado. O mundo perde sua defesa. E o rigor domina. Lição profunda e temível. Responsabilidade coletiva espiritual. Estudar Torá não é apenas aprendizado, é sustentação dos mundos. A presença dos justos é escudo para toda geração. Sem eles, a realidade se fragiliza. E a Shekinah se oculta, aumentando o exílio. Assim o Zohar ensina o peso espiritual de cada geração. A Shekinah não permanece sozinha, ela depende de sustentação abaixo. Israel e a presença divina estão espiritualmente entrelaçados. Quando há Torá viva nas crianças, há continuidade da luz superior. Quando há tzadikim verdadeiros, há canais abertos de misericórdia. Mas quando ambos enfraquecem, o sistema espiritual colapsa. Não é apenas perda individual, é impacto cósmico coletivo. A retirada dos justos é a primeira medida de expiação. Eles são escolhidos antes. Por possuírem mérito elevado, sua morte não é punição, é reparação da geração. Eles se tornam oferenda viva, elevando as falhas do povo. Mas se o decreto persiste, o julgamento se aprofunda, as crianças são então levadas, mesmo sendo totalmente puras, sem pecado algum nelas. Ainda assim são recolhidas porque sustentavam o mundo. Com sua Torá e pureza, sua ausência gera vazio, um silêncio espiritual profundo. O mundo perde seu alicerce, a inocência que sustentava tudo. Então ocorre algo ainda mais grave. A Shekinah se distancia, a presença divina se oculta, a conexão se rompe, a congregação de Israel é afastada da proximidade divina e desce ao exílio mais profundo. Uma galute intensificada. Não é apenas geográfico, é um exílio espiritual interior. A luz se oculta nos mundos e a revelação diminui. Tudo isso revela um princípio. Nada é isolado na criação. O mérito sustenta realidades e sua ausência gera queda. O Zohar revela com clareza o peso do estudo infantil. Crianças na Torá são pilares invisíveis do universo. Seu hálito é puro, sem mancha de transgressão, e por isso sustenta mundos mais do que grandes sábios. E os tzadikim verdadeiros são colunas de retidão.
canalizam misericórdia divina e protegem sua geração. Quando ambos existem, o julgamento é suavizado. A Shekinah permanece próxima, mesmo em tempos de exílio, mas quando não há mérito suficiente, o rigor se manifesta plenamente. Primeiro os justos são levados como expiação coletiva, depois as crianças são retiradas como último suporte removido. E então a Shekinah se afasta, selando o estado de exílio. Este é o segredo revelado da sustentação espiritual do mundo e também o alerta do preço da ausência de mérito. Cada geração é julgada pela presença de sua luz e pela ausência dela. O mundo sente o peso. Assim termina o ensinamento profundo e temível do Zohar. Tudo está condicionado ao mérito. Nada ocorre sem medida espiritual. A permanência no exílio depende de sustentação interna. Não é força física ou política, mas Torá, pureza e justiça. A Shekinah permanece somente onde há suporte abaixo, sem tzadikim suficientes. Falta o canal de expiação. Sem crianças na Torá, falta o sopro que sustenta, então o mundo enfraquece. E o juízo se revela, a retirada dos justos é um ato de misericórdia oculta. Eles são tomados primeiro para proteger os demais. Mas quando não basta, a severidade avança e alcança os mais puros, aqueles sem qualquer falha. As crianças são levadas, mesmo sendo inocentes, pois sustentavam o mundo e com sua simples existência na Torá. Quando partem, o vazio espiritual se expande, e então se cumpre o decreto. A Shekinah se afasta. A congregação de Israel se distancia da luz divina e o exílio se intensifica em todos os níveis da realidade. Este é o segredo revelado da dinâmica entre céu e terra. Dois pilares sustentam tudo, tzadikim e crianças na Torá. Quando estão presentes, há proteção e equilíbrio. Quando faltam, o mundo perde sua defesa. E o rigor domina sem barreiras de contenção. O Zohar nos ensina: a responsabilidade da geração não é apenas estudo, é sustentação dos mundos, não é apenas existência, é função espiritual ativa. Cada criança na Torá sustenta dimensões invisíveis, cada tzadik verdadeiro equilibra o julgamento. Sem eles, a estrutura se rompe e a presença divina se oculta, deixando o mundo em exílio. Agora cabe à geração sustentar o que foi revelado, fortalecer a Torá e valorizar os justos, pois deles depende a permanência da luz e o afastamento do rigor que paira sobre o mundo. Se este ensinamento te tocou, aprofunde-se ainda mais. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada. Deixe seu comentário. Compartilhe essa luz. Ative as notificações para não perder nenhum ensinamento e deixe o seu like. Fortalecendo a divulgação da Torá, gratidão pela sua presença. Pelo seu tempo e dedicação, que a luz da Torá te acompanhe e sustente todos os seus caminhos.